Bom dia, terceiro ano da manhã. Bom dia também, terceiro ano do noturno. Vamos dar sequência ao PET 1. Consequentemente, nós vamos agora para a semana 2. Antes de eu dar início à semana 2, o que nós vimos rapidamente a semana passada? Nós vimos na semana passada sobre o mundo agrário, ou seja, nós vimos sobre o mundo rural. Então, nós vimos lá várias características do mundo rural, a respeito da agricultura, tipos de agricultura, né? A principal atividade econômica que existiu no nosso planeta, né? O homem lá primitivo, o homem pré-histórico, ele evolui, ele cria a agricultura, ele cria também a pecuária, né? Que está envolvida também, sem dúvida alguma, dentro desse espaço agrário. E, consequentemente, agora, nessa semana 2, nós vamos ver algo um pouco diferente, totalmente ao contrário do que nós vimos a semana passada, né? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês aí, nós vamos estudar aqui o espaço geográfico, porém agora o mundo urbano, né? Então, por isso que eu disse para vocês que é totalmente ao contrário do que nós vimos na semana passada. Bom, quando eu falo de espaço urbano, sem dúvida alguma, eu estou me referindo ao quê? Estou me referindo às cidades, né? Essas cidades, como a própria apostilinha de vocês traz aí, é sem dúvida, né, algo que modificou e muito o espaço geográfico. Agora, como que surgem essas cidades? O espaço rural, nós vimos que ele foi a principal atividade econômica justamente porque o homem ele começou a domesticar os animais, então ele criou a pecuária. Até então, o homem ele caçava, para sobreviver ele tinha que sair no meio da mata para poder colher frutos, alimento, ele tinha que caçar, ele tinha que pescar. Ele cria agricultura a partir do momento que ele utiliza, pega sementes de alimentos que ele consumia e planta num determinado local, esses alimentos poderiam, consequentemente, né, dar frutos, e ele não precisava sair para o meio da floresta mais. Os animais é muito parecido, eles simplesmente pegam casais, né, o macho e a fêmea de uma espécie de animal, eles cercam esses animais, consequentemente, ele cria ali a pecuária, e na questão dos alimentos, ele cria a agricultura. É claro que isso se modernizou, né, isso avançou com o passar dos anos, né? Só que quando a gente fala de produção, observem que o homem sempre teve o hábito de produzir algo, produzir para subsistência, ou como, por exemplo, simplesmente para sobreviver, ou ele produzia atividades, é, algo, né, lá do setor primário da agricultura e da pecuária para fins econômicos, né? Quando surge o dinheiro, né, séculos passados, séculos depois que surge, né, que o homem ele vira o homem sedentário, né, que é justamente quando ele domina a agricultura e domina a pecuária, sem dúvida alguma surge a moeda, então tudo que era produzido deixa de ser trocado em trabalho e passa a ser comercializado, para a ser vendido, e em troca você recebe o quê? Dinheiro, né? Que já é o sistema capitalista vigorando dentro dessa dinâmica. A partir de tudo isso que eu disse para vocês, surgem as cidades. Essas cidades, elas surgem a partir do momento que dá início às primeiras civilizações. Essas primeiras civilizações, elas surgem próximas a rios. Vocês estudam isso melhor em história, né? Lá o crescente fértil do Nilo, lá no continente africano, por exemplo. E essas cidades, elas também passam, elas evoluem, né? Dentro da dinâmica geográfica, o que contribui, né, a partir lá, né, da necessidade de recursos naturais, por isso que ficavam próximos dos rios, o que contribuiu também para que essas cidades aumentassem? Ou seja, o que contribuiu para que o espaço agrário que nós estudamos o ano passado deixasse de ser predominante, ou seja, o mais utilizado pelos homens, e começasse a surgir as cidades? Algo transformou, algo revolucionou para que desse início à formação dessas cidades. Bom, primeiro, a gente não pode falar de formação de cidades sem levar em consideração as revoluções industriais. O homem, como eu disse anteriormente, ele sempre teve o propósito de produzir para a subsistência ou para o comércio, para a obtenção de dinheiro. E quando eu falo de produzir, como que você produz alguma coisa? Você tem que gerar a energia
para que as máquinas, por exemplo, possam gerar produtividade. Eu vou dar um exemplo, né, você pegando o trigo como um alimento, como um cereal, e você fazer com que esse trigo vire aquele que nós compramos no mercado, né? E assim de outros produtos. Esses produtos nós consumimos, são produtos industrializados. E as indústrias naquela época, lá antes do século XVIII, eram indústrias que a fonte de energia é do próprio ser humano. Só que o homem tem a visibilidade de produzir cada vez mais e mais rápido, porque quanto mais ele produz e mais rápido, mais ele vende, consequentemente, ele tem maior lucratividade. É ali que surge a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial ela começa lá na Inglaterra, ela expande para outros países do mundo, né? Primeiro na Europa, depois fora da Europa ela vai para os Estados Unidos, ela depois é aderida pelo Japão, e vários países, outros países do mundo aderem à Revolução Industrial. Quando surge a Revolução Industrial, inicia-se um processo importantíssimo para a formação das cidades. O que foi? Primeiro, mecanização no campo. A Revolução Industrial não foi simplesmente o surgimento de indústrias nos grandes centros urbanos, mas eles criam máquinas que podem ser utilizadas no campo para que eu possa ter uma maior e mais rápida produtividade, colheita, por exemplo, no campo. Só que essa mecanização no campo, ela contribuiu para gerar o quê? A substituição das máquinas, né? Ou seja, as máquinas vão substituir a mão de obra braçal. As máquinas vão substituir os homens. Então, pessoas que viviam da atividade agrária, da atividade rural, elas passam a ser o quê? Pessoas desempregadas, elas não têm mais empregos. Só que no mesmo momento que elas estão desempregadas porque as máquinas substituíram a sua mão de obra, substituíram o trabalho que elas tinham, elas olham para a cidade e observam o quê? Indústrias chegando, indústrias evoluindo, indústrias transformando totalmente aquele espaço, que é o espaço urbano. Consequentemente, a população sai da roça e vem para a cidade. Esse processo da população sair da roça e vir para a cidade, nós damos o nome de êxodo rural. A palavra êxodo significa saída. Então, saída da população da roça para os campos. Para os campos, não, desculpa, para a cidade. Êxodo rural, saída da população da roça para a cidade. Aí, olha só que interessante. Depois com o processo da urbanização, né? Depois não, consequentemente, devido ao êxodo rural, surge o termo urbanização. A urbanização é simplesmente quando a população da cidade é maior do que a população da roça. Nós não podemos esquecer que eu estou falando aqui de um município. O que é o município? O município é só a cidade? Não, o município é a cidade, mas também as áreas rurais. E quando a população da cidade é maior que a população da roça, eu tenho ali o processo de urbanização. Ou seja, as pessoas elas começam a sair das áreas rurais e migrar para onde? Para as áreas urbanas, porque tinham indústrias, porque até então essas indústrias propiciavam o quê? Condições melhores de vida. A vida na cidade, como eu coloquei aqui no início, é muito melhor do que na vida na roça. Por quê? Na cidade você tem acesso à informação, você tem acesso a postos de saúde, você tem acesso às escolas, você tem uma melhor infraestrutura. Então, a população ela se vê obrigada a migrar, até porque não tinha mais emprego nas áreas rurais, então ela migra para os grandes centros urbanos. Só que o problema da urbanização é que, quando a população da cidade ela foi aumentando, ela vai aumentando, desordenadamente, né, ela vai aumentando muito, começa a aparecer alguns problemas, porque muitas vezes as vagas de empregos elas já começam a ser fechadas, chegou um momento que não tem mais vaga de emprego. É porque a população cresceu muito rápido, a população da cidade. Ocorreu ali a urbanização. É ali que começam a aparecer problemas sociais e ambientais nos grandes centros urbanos. Então, pessoas que migraram da roça para a cidade, procurando, né, melhores perspectivas de vida, elas observam o quê? Elas observam que chegou um certo momento que elas não têm mais emprego. Aí essas pessoas começam a se aglomerar nas áreas periféricas dos grandes centros urbanos, formando, por exemplo, as favelas. Ali começam a aparecer outros problemas, como a marginalização, começam a aparecer problemas como trânsito caótico, começam a aparecer problemas, principalmente nessas favelas, do tráfico de drogas, roubo, né? Aqueles problemas que nós estamos cansados de ver nos meios de comunicação. A área de saúde não é mais eficiente, né? Os hospitais lotados, né? Então, esses são problemas sociais e também ambientais. Ambientais porque
Muitas vezes o esgoto é a céu aberto, não deu tempo do governo ali gerar uma rede de esgoto, então a água não é tratada, não tem ali um saneamento básico. Nós damos um exemplo do Brasil, lá do Rio Tietê. O Rio Tietê ele só passou a ser poluído quando a cidade de São Paulo ela passa pelo processo de urbanização. O crescimento da jornada da população contribuiu para a formação daquele rio. Se você for na nascente do Rio Tietê hoje, consequentemente, ele não é poluído, né? E essa urbanização, ela tem outras características interessantes. Quando duas cidades, né, elas crescem, imagina uma cidade A e uma cidade B, elas vão crescendo para o mesmo sentido e elas perdem seus limites, ou seja, duas cidades viram praticamente uma, mas é claro que cada uma mantém seus nomes. Eu tenho ali o chamado processo de conurbação. O processo de conurbação é quando as cidades crescem tanto, no mesmo sentido, que ela praticamente perde seus limites. Patrício, por que cresce tanto? Devido ao processo de industrialização, devido ao êxodo rural, devido à urbanização. Essas cidades, além de ser, a partir do momento que elas são conurbadas, né, que elas perdem seus limites, quando elas ganham um número excessivo de habitantes, acima de 10 milhões de pessoas, essas cidades ganham o nome de megacidades. Então, as megacidades são as cidades que existem no mundo com mais de 10 milhões de pessoas. Por que existe tantas pessoas? Pessoal, porque aconteceu o processo de urbanização, porque chegaram indústrias nas cidades, porque gerou o êxodo rural. E além de conurbação, além de megacidade, eu tenho também as chamadas cidades globais, que são aqueles grandes centros urbanos que possuem mais de 10 milhões de pessoas, cidades que passaram pelo processo de conurbação, mas são cidades que têm uma grande ligação, né, com outras grandes cidades do mundo inteiro, como, por exemplo, nas inovações tecnológicas. Então, você pega o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo que chega de novidade no nosso país chega primeiramente onde? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para depois se expandir para outros estados brasileiros. Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade global, ela é uma mega cidade, possui mais de 10 milhões de habitantes. Essas grandes cidades que ocorreram o processo de conurbação, grande concentração populacional, grande interação com outras grandes cidades do mundo, nós damos o nome dessas cidades de metrópoles, né? Normalmente as metrópoles elas são as capitais dos países, mas não é uma regra a ser utilizada. Campinas, por exemplo, que pertence a São Paulo, é uma grande metrópole, né? Mas não é a capital não é a capital de São Paulo, mas é uma grande metrópole. Porém, quando o poder econômico, político, social, né, fica entre duas grandes metrópoles, nós temos o termo megalópole. No Brasil só existe uma megalópole, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro têm uma grande interação, as maiores emissoras de televisão, as maiores transnacionais do mundo estão dentro dessas duas cidades. Então, elas são muito interligadas uma com a outra, principalmente na questão econômica. Então, quando tem uma grande ligação entre duas metrópoles, nós temos ali a formação de uma megalópole. Tem países como os Estados Unidos que tem várias megalópoles. No caso do Brasil, nós só temos uma. Bom, pessoal, aqui é um rápido resumo sobre o que vocês, né, sobre o tema que traz aqui, de vocês, na aula de hoje. Entenda, né, que esses programas sociais ambientais que a gente está cansado de ver na televisão, é tudo derivado desse processo de urbanização. E entendam também que esse processo de urbanização ele foi diferente entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos do mundo, eles aderiram ao processo de urbanização, eles se industrializaram primeiro, então, consequentemente, vários problemas que nós ainda temos, nós, eu falo Brasil, porque é um país subdesenvolvido, esses países desenvolvidos já conseguiram solucionar. E entendo que tem alguns países no mundo que são simplesmente subdesenvolvidos, nem ganham o nome de emergentes, como países africanos, são países que ainda não existe processo de urbanização. Se não existe processo de urbanização, consequentemente, a população ainda fica, em sua grande maioria, nas áreas rurais, consequentemente, são localidades do nosso planeta onde eu não encontro indústrias. O número de indústrias ou é inexistente, ou ele não existe, ou ele é muito pequeno. Aconselho vocês a dar uma lidinha aqui, tá? Que está pedindo aqui, dá uma clicadinha aqui que você vai ser direcionado para mais algumas questões importantes, né, sobre essa urbanização no mundo. E depois, como de costume, vocês estão respondendo aí as atividades 1, 2, atividade 3, atividade 4 e atividade 5. Tá? Vou estar mandando no grupo de vocês essa só a semana 2 para ficar mais fácil para vocês estarem manuseando, respondendo essas questões. Fico por aqui, turma. Qualquer dúvida pode estar me chamando ou no grupo
ou se achar melhor, pode estar me chamando também no particular. Até a próxima semana.